Na nossa programação especial neste programa, a gente conversa com o superintendente regional da Caixa Econômica Federal. Um prazer tê-lo, o amigo Ricardo Bir Troglio, que é responsável pela regional aqui, que abrange os nossos municípios aqui da região, Espumoso, num raio aí, Espumoso, Ibirubá, Alto Alegre, Campos Borges, Tapera, Mormaço, enfim, todas essas regiões de Soledade, né, Ricardo? Inicialmente, nós temos dois assuntos. Primeiro, falar sobre o agronegócio. Em segundo momento, o agronegócio. Acho que primeiro vamos falar sobre as medidas emergenciais anunciadas pelo governo, que é a principal dúvida da nossa população aqui na região, sobre como proceder, sobre como resgatar os benefícios sociais, enfim. E depois, num segundo momento, eu também quero abordar a questão do agronegócio. Afinal de contas, a Caixa também tem esse braço, esse setor, né, de fomento ao agronegócio, tanto para custeio como para investimentos. Tudo bem? Uma satisfação em tê-lo na nossa programação. Prazer, Thiago, estar aqui contigo, a gente falar, né, com os ouvintes de assuntos tão importantes, né, que é esse momento que estamos vivendo no nosso Rio Grande do Sul e que nós estamos vendo assim situações nunca antes vistas. Talvez até se a gente olhar para a nossa região, numa comparação, a gente vê assim, lá fomos muito atingidos, mas tem áreas que foram ainda mais atingidas. Mas o fato é que todo o Rio Grande está impactado com isso. E especialmente, Tiago, quando entra na questão da economia, né, que é tudo interligado. Então, todas as regiões vão sofrer, né, consequências desse momento ali. E a Caixa, como banco público, né, e o principal agente das políticas públicas do governo federal, a Caixa ela fez um chamado assim, pacote de benefícios visando, né, a gente trabalhar alguns setores, né, as famílias, né, que precisam no momento assim imediato de mais recursos. Vou falar um pouquinho do que a Caixa já está antecipando, né? Nós precisamos também para as famílias a questão da habitação, essa reconstrução. A semana teve anúncio de medidas importantes que o presidente Lula anunciou, né? E a Caixa deve ser, né, o principal agente que vai operar isso junto com o governo, também e os municípios. Temos também o olhar para as empresas, que geram emprego, geram renda, e elas precisam também de fôlego e carências, né, e depois recurso para retomar a atividade e gerar o emprego novamente na economia, né? O agronegócios, né, que ele, assim, é a nossa locomotiva em toda a região e também tem que ter esse apoio, né? E os municípios, né, que são aquelas entidades que estão mais próximas, né, do morador e que precisam também, né, desse apoio para se reerguer e reorganizar as questões locais. Então, tem uma gama de benefícios e a gente pode começar a falar, né, sobre eles agora, tentar detalhar um pouco mais, né, para que a população, né, saiba o que pode buscar, né, e o que já está disponível. Pois é. Há uma questão de enquadramento, quer dizer, os municípios têm que se habilitar, né, junto ao Ministério, eu acho que da Integração, né, e a partir disso, então, os municípios que estão em calamidade e os que estão em emergência, todos eles são contemplados com essas medidas, com o saque calamidade, FGTS. tem também o FGTS, né? Isso, é o saque do FGTS. Tem outras tantas medidas que o governo anunciou, R$ 5.000 para benefícios de compra de móveis, o que mais? Temos Vale Reconstrução, enfim, nós aqui na região temos essa dúvida e as pessoas perguntam muito, procuram saber, querem saber. Então a gente começa por aí. Bom, é importante dizer, né, Tiago, que as coisas estão acontecendo. Então, a cada dia, elas estão modificando. Então, tem situações que semana passada era de um jeito e hoje é de outro. Mas tudo tem melhorar, tem modificar para melhor, né? Então, Certo. o primeiro ponto, eu acho assim, para dar uma tranquilizada no geral. Todos os municípios que estão em estado de calamidade ou emergência, né? Tanto faz, nas duas situações, eles são abrangidos por essas medidas todas aí que a gente vai falar. Ah, Mas certo. tem situações que municípios que não estão em calamidade nem emergência, eles também acabam, né, por estar dentro do estado, se beneficiando em alguma das ações.
Uhum. Então, vamos começar falando, por exemplo, né, de dois benefícios que já está disponível, a Caixa começou a pagar, e que vale para todo o Estado, independente, né, se está em calamidade ou não, que é a antecipação do calendário do abono do PIS, a Caixa começou a pagar agora desde quarta-feira, então não tem mais aquele escalonamento conforme o mês de nascimento, não está disponível para todo mundo, Certo. né? E isso para todo o Rio Grande do Sul. Então aí, né, usa lá o aplicativo Caixa Tem, vai na lotérica, vai na Caixa, está disponível o valor do PIS. E hoje, né, também está sendo antecipado todo o calendário do Bolsa Família, né, que eles recebiam assim, cada dia um final de NIS. Então já está de hoje, são 620 mil famílias no Rio Grande do Sul e já pode sacar, já está disponível. Então, essas duas medidas, ela vale para o estado inteiro, né? Para todo E mundo. também para todo mundo. E a Caixa já está pagando, e é um recurso que está aí na mão, né? Uhum. Tem também o seguro-desemprego, que quem está em seguro-desemprego vai ser ampliado mais duas parcelas adicionais lá no final, né? Uhum. Então, tem alguns casos que são 6 meses, 4 meses, dependendo da situação de cada um. Todos terão mais duas parcelas, né? Porque talvez nesse período não vai conseguir ter um outro emprego, né? Então, por isso que o governo também está espichando essa situação. E aquela questão aí que cai nessas situações que são mais específicas, e ontem mesmo, né, ontem, né, o governo reeditou um novo decreto, que é a questão do saque calamidade do fundo de garantia. Né? Como funciona isso, de modo geral? O município ou o estado decreta emergência ou calamidade, né? Isso é reconhecido, né, de pronto lá pelo Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, que isso já aconteceu no estado, já foi feito, né, logo de largada. E aí o próximo passo é o quê? O município habilita na Caixa. O que é habilitar na Caixa? Ele dizer para a Caixa quais foram o endereço das unidades que foram atingidas. Então, Uhum. tem municípios que foi para todo o município, outros foi alguns bairros. Ele informa a Caixa cadastra isso no sistema e libera o dinheiro para pagamento. Então, esse processo estava assim para todos os municípios. Então, cada um vinha. Hoje, por exemplo, né, foram mais 14 municípios que foram liberados e tal. O governo editou agora uma medida, um decreto ali, que ele coloca assim: municípios abaixo de 50 mil habitantes, que é a maioria da nossa região, que a gente está falando aqui, né, não precisa mais delimitar essas áreas. Então, ele vai ser mais rápido. Então, a Caixa pegou essa legislação ontem, nós estamos adequando os nossos sistemas, né, e temos até 5 dias para fazer este ajuste, que são procedimentos técnicos, né, Uhum. e aí vai estar para esses municípios, né, liberado de comprovação de endereço ou a prefeitura delimitar as áreas, porque o decreto ele já isentou isso. Então, isso facilita a velocidade de liberação deste recurso. Ele é um recurso que é de até R$ 6.220 por pessoa. Então, se numa casa que foi atingida tem 5 trabalhadores, cada um tem o direito a sacar até R$ 6.220. Por que Uhum. até? Pode ser que ele não tenha esse saldo no fundo de garantia. É Claro. limitado ao saldo que ele tem. Uhum. Né? Tem situações, isso é bom a gente alertar, que é do saldo disponível. Então, uma pergunta que sempre fazem: eu optei pelo saque aniversário do Fundo de Garantia. Né? O Fundo de Garantia Uhum. tem duas maneiras de pagar o recurso: ou quando foi demitido, né? Ou quem opta pelo saque aniversário, todo ano recebe uma parcela. Uhum. Isso não é impeditivo para receber esse benefício do saque calamidade. Qual que é o problema? É se o trabalhador ele fez um empréstimo em alguma instituição financeira e deu como garantia o fundo de garantia, né? Que é o Uhum. chamado antecipação do saque aniversário. Uhum. Aí, nesse caso, pode ser que o que ele tenha, embora tenha saldo no fundo de garantia, mas está bloqueado, e talvez o que tenha liberado é um valor bem menor, né? Então, essas situações é que às vezes pode eventualmente pegar, que eu tenho saldo, não consegui sacar os 6.220, porque pode ser que esteja bloqueado para garantir o empréstimo que ele fez em alguma instituição financeira, né? Certo. Então, esses são os blocos dos benefícios. Aquela questão que tu trouxe ali, né, os 5.100 do governo federal, o governo estadual também hoje
em Arroio do Meio, Encantado, está começando a pagar também o benefício do SOS Enchentes, né? Então, isso aí são programas que eles são mais específicos e que, quando a gente estiver operacionalizando, a gente vai dar as informações de como vai ocorrer. Na verdade, estão nesse momento aqui de adequar as formas de pagamento, né? E quando for aqui, por exemplo, na nossa região, essa liberação, a gente está à disposição, né, Tiago, para conversar de novo, esclarecer a população como isso vai funcionar. Não tem uma normativa ainda, então, sobre essa questão do anúncio que o governo fez essa semana, que o presidente Lula fez, né, dos 5 mil e poucos reais, né? Foram, assim, Tiago, muitos anúncios, né, que Sim, envolvem, assim, coisas grandiosas, como, por exemplo, o governo coloca ali que ele vai dar uma casa, né, para aqueles que perderam, e que esse enquadro aí dentro do Minha Casa Minha Vida, ou seja, até 4 mil e poucos de renda, né, e que enquadra dentro do programa do Minha Casa Minha Vida até o faixa 2, né? Então, tudo isso que foi anunciado, esse benefício 5.100, agora está na fase o quê? De normatizações, de uhum, organização para que a gente comece a pagar, né? certo. Então, hoje a Caixa tem uma expertise muito grande disso. Lembra que na calamidade a Caixa pagou, né, todos os auxílios que vieram, né? Então, nós temos todas as formas de pagamento. Só precisamos agora com o governo, né, esse fluxo, né, se vai ser na mesma forma que foi antes, via o aplicativo Caixa Tem, se vai ser uma forma de Pix diferente, o governo falou isso também lá no anúncio, né? Então, Sim. esses detalhes definindo, daí a Caixa define, mas a expectativa é que seja muito rápido essas definições, até porque o governo federal ele está com um núcleo em Porto Alegre, numa agência da Caixa, lá na agência de dependência, instalado lá dentro. Então, isso a todo momento, junto com a Caixa, estão conversando e avançando, né, para que isso chegue o mais rápido possível para toda a população. Certo. Demais benefícios, por exemplo, o habitacional, ele tem também uma carência agora, né? O O financiamento habitacional. habitação a Caixa implementou o que chama de pausa de 6 meses. Aham. Então, basta quem tem um financiamento com a Caixa ligar para o Alô Caixa. Vou falar bem devagar o número, tá? 0800 104 0104. 0800 104 0104. Ligando para esse número, com o CPF dele, vai identificar que ele já tem um financiamento, ele pode pedir essa pausa de 6 meses, né? E se ele tem dívidas atrasadas, por exemplo, está devendo alguns meses ou até 2 anos, ele pode também, por essa medida, incorporar essas parcelas atrasadas no seu saldo, né, e jogar mais para frente para pagamento lá no futuro. E ainda pedir mais 6 meses. Então, uma maneira o quê? Que tu consegue que a pessoa coloque em dia, né, sem ter que tirar nenhum tostão do bolso nesse momento e ainda ter uma carência, né, de incorporar até 24 parcelas ao saldo devedor. Também, todo imóvel financiado pela Caixa, ele é coberto por seguro, né, que ele é pago junto na prestação. O valor da prestação lá dentro tem um seguro obrigatório, né, que é da habitação, e esse seguro ele cobre os danos físicos do imóvel. Então, inclusive diferente de outros seguros que tem no mercado, esse que é do financiamento, ele cobre o alagamento, né? Que seguros Uhum. normais não cobrem alagamento, só cobrem o quê? Chuvas fortes, telhamento, vendaval, mas alagamento não. E esse cobre. Então, também a Caixa já está recebendo, né, esses avisos de sinistros, né, e aí tem algumas situações. Se teve perda total do imóvel, não tem mais o que fazer, com as enxurradas que levaram tudo, né, a Caixa quita a dívida e indeniza, né, a diferença para o mutuário, vamos chamar assim, né? Mas se for um dano parcial que dá para recuperar o imóvel, também o seguro ele recupera esse imóvel, né? Faz a vistoria e indeniza, né, a recuperação desse imóvel para ter um estado de habitabilidade novamente. Então, para habitação, esse conjunto, né, que é caixa da própria Caixa, afora aquilo que vai vir do governo federal, né, que o governo federal anunciou e que talvez nas próximas dias tem as novidades em relação àqueles que não são cobertos, que não tinham financiamento, mas tiveram sua unidade atingida, né? Qual é o pacote de benefício do governo federal
né, que vai vir para atender essa população. Essa questão do seguro que a Caixa tem no financiamento do imóvel, e se o cliente, se o mutuário recém fez o seguro, ele acaba não sendo indenizado com praticamente nada, ele só perde a dívida, é isso? Não, aí tem, assim, cláusula segura é difícil a gente falar no geral, porque tem que Certo. ler cláusula a cláusula, né? Mas o Aham. seguro habitacional, ele tem dois seguros juntos, tá? Um é de dano físico do imóvel, que ele cobre o valor de avaliação do imóvel, e outro é por morte e invalidez permanente, né? Que se eventualmente morrer o titular, ou se ele compõe a renda com a esposa, quem morrer, ele quita na proporção da participação de renda daquele participante dentro do Aham. financiamento. Tá? Uhum. E isso, assim, no momento que ele assinou o contrato, ele já começa a valer esses financiamentos. Né? Agora, o Uhum. detalhe exato, teve carência, não teve, ele não tem um proporcional, ou ele é tudo ou ele é nada, porque ele é o valor total que foi contratado. Né? Não tem essa questão, certo? Vai receber só uma parcela porque só está um ano pagando. Não. Porque é do dano físico imóvel. Eu, inclusive, já como cliente, eu já usei, né? Eu tive uma situação ali que deu vendaval, que arrebentou vidro, janela, entrou água, estragou, e o seguro habitacional, ele me cobriu, desde a pintura, né, os danos que eu tive no imóvel, foi muito simples, né? Pelo 0800, né, você aciona e a Caixa já starta lá um engenheiro para verificar, levantar os danos e fazer a cobertura. Certo. E só aproveitando, Thiago, e o outros seguros, né, que tem o seguro residencial, que não é do habitacional. A Caixa também está com força-tarefa no Rio Grande do Sul, né, para acionar, porque desse outro ele cobre o destelhamento, o vendaval, a água que entrou por cima, não o alagamento, mas a água que infiltrou. Tem situações que ele cobre o conteúdo, os móveis, roupas, né, eletrodomésticos, enfim, que é um seguro normal e que isso a Caixa, assim, olha, talvez é o produto que a Caixa mais vende aqui no sul do Brasil, porque é um seguro que ele é sempre muito acionado, né, por tantas coisas que acontecem aí climáticas, né? Então esse seguro também a Caixa ela está com atendimento muito rápido, né, de abrir o chamado, né, fechar o valor e a indenização que as pessoas possam já ir consertando e arrumando os estragos que tiverem. Superintendente, dos demais apoios que a gente pode falar, né, que o governo está Sim. prestando aí para os gaúchos, ficou alguma questão aí que a gente tenha que também esclarecer? Por exemplo, aqui eu vejo o Vale Reconstrução também, né? Foi um anúncio que foi feito, né? Vamos fechar primeiro, Thiago, assim, que sabe a pauta do que a Caixa tem disponível hoje, tá? Sim, E podemos perfeito. falar um pouquinho sobre o que o governo está anunciando, que são medidas que estão sendo regulamentadas. É O que a isso, tá Caixa tem certo. hoje? É. Então, a Caixa, por exemplo, para a pessoa física, para as famílias que têm empréstimos na Caixa, né? Uhum, Além da habitação, a Caixa também está concedendo, né, carências de 6 meses, né, em várias modalidades, pausas, né, por 6 meses, e também sim. carências na contratação de novos empréstimos. Então, Uhum, por exemplo, o consignado, tu pode ter carência contratando agora, o CDC, certo. tu tem uma carência de 90 dias já automática, o cliente vai pegar o CDC, só daqui a 3 meses começa a pagar. Uhum, Isenção de tarifas de sexta, próximos 6 meses, isso tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Aqueles que têm o Pronamp, né, a Caixa está possibilitando também dilatar o prazo para até 72 meses, com isso reduz, né, a necessidade de pagamento, o fluxo de caixa, né, no giro, no capital de giro também, estendendo aí para até 30 meses, 60 meses, 6 meses de carência. Tem uma linha muito especial para esse momento, que é para a aquisição de máquinas e equipamentos, que muitas empresas perderam máquinas e equipamentos, né? A Caixa também uhum, dando carência e também até 5 anos, né, para poder pagar, para certo. as empresas poderem investir. Isenção nos aluguéis das maquininhas de cartão, lá, para os comércios que está vendendo. Caixa hospitais, que a Caixa tem financiamentos aí com hospitais filantrópicos e outros hospitais, também a Caixa está fazendo carência, alongando o prazo. Enfim, é uma gama Certo. assim, de Uhum, oportunidades que tem, que aí é o caso a caso, né? perfeito. Então,
As pessoas físicas ligam 0800, alô Caixa, e as empresas, né, falam com o seu gerente e podem enquadrar. Perfeito. Sobre o agronegócio, para a gente finalizar esse nosso bate-papo, que daí vamos aguardar a regulamentação dessas medidas aí para depois, num novo contato, né, num novo momento, estar clareando aí para os nossos amigos que hoje passam por dificuldades em toda a região. Mas sobre o agronegócio, nós estamos também num programa de agricultura e o produtor, ele vê, muitos produtores já utilizam a Caixa Econômica para fomento, para investimentos, né? Exatamente. A Caixa é o segundo maior banco no agro, né? Banco Uhum. Brasil, depois a Caixa, porque a Caixa atua em todo o país também, tem uma capilaridade muito grande. E em especial aqui no Rio Grande do Sul, a Caixa cresceu muito nos últimos anos, né? Sua participação também no agronegócio. Então, além dos benefícios que o governo federal já anunciou para o agro, na Caixa nós temos algumas ações. A primeira é a prorrogação por 12 meses, né, para as linhas de investimentos, quem já está contratado conosco, então os vencimentos, né, nós já estamos jogando para 12 meses para frente, né, e se for custeio, até 24 meses. Então isso dá um fôlego também, né, não precisa desembolsar agora, joga mais para frente. A Caixa também destinou 300 milhões, né, de recursos da poupança da Caixa, ou seja, recurso mais barato, né, para também fomentar aí os médios e grandes também do agro, né? E os pequenos nós estamos com a linha do Pronaf e Pronamp com recurso disponível ainda nesse ano do safra. Somos dos poucos instituições que têm recurso agora, né? Então ainda nós temos recursos do Pronaf, Cultura Familiar, né? E Pronamp com recursos desse ano safra ainda, né? Então isso já está disponível. E estamos assim disponível em nossas agências do agro, nas agências também que a Caixa atua na região, né, para tirar essas dúvidas e informações. Né? Tem uma expectativa também, logo vem aí o próximo ano safra, né? E que talvez venha em algumas condições também favoráveis aí para o nosso estado. Muito bem. Superintendente Ricardo Bir Troglio, muito prazer em tê-lo aqui na nossa programação.